O conteúdo adulto é o segredo mais mal guardado da sociedade moderna. A quantidade de pessoas que consomem de forma regular é realmente loucura. Os sites mais populares competem com LinkedIn e Netflix por popularidade. Uma em cada 7 pesquisas feitas na internet estão procurando esse tipo de conteúdo. Geralmente, muitos usuários têm o seu primeiro contato aos 13 anos de idade. Não sabemos o suficiente sobre o quão prejudicial o conteúdo adulto realmente é no mundo moderno. Mas alguns novos estudos confirmaram alguns dos nossos piores medos com evidências que ligam o conteúdo adulto ao vício, disfunção e danos físicos permanentes ao cérebro, além de fazer a geração mais consumidora desse tipo de conteúdo mais solitária. Jovens de hoje estão cada vez menos propensos a formar relacionamentos duradouros e se conectar uns com os outros. Vamos descobrir as consequências do novo vício da sociedade moderna e como ele está sabotando as chances de amor de milhões de jovens, homens e mulheres, à medida que fica claro que o conteúdo adulto está destruindo o namoro para sempre. Pode parecer óbvio que o conteúdo adulto está impactando o relacionamento dos jovens. Não importa o que você pensa sobre isso, a maioria das pessoas não estaria completamente confortável com o seu parceiro consumindo regularmente esse tipo de conteúdo, mas é fácil apenas se concentrar no que isso faz com os relacionamentos. Em vez disso, vamos explorar como o conteúdo adulto sabota os homens desde o início, tornando o namoro muito mais difícil para eles. Há preocupações de que o conteúdo adulto possa funcionar como um substituto para interações humanas reais, preferindo-se assistir conteúdo ao invés de se arriscar por aí. Algumas pessoas pensam que faz com que a realidade pareça pior em comparação, aumentando lentamente as expectativas das pessoas. A vida real não tem equipe de maquiagem, iluminação cinematográfica ou grandes ângulos de câmeras. Se a pessoa fica muito tempo da sua vida consumindo esse tipo de conteúdo, isso pode fazer que nos olhos dela a experiência real pareça menos interessante. E quando eles estão realmente interessados, é muito mais fácil simplesmente procurar o mais simples e disponível. Mas mesmo com todo exame de consciência e introspecção do mundo, é realmente difícil de saber ao certo como consumir esse tipo de conteúdo muda você. Felizmente, não precisamos ser muito filósofos aqui. Novas pesquisas sobre os efeitos que o conteúdo adulto está tendo em nossos cérebros estão confirmando todos os nossos piores medos. Olhando para os fatos, podemos prever as terríveis consequências para os jovens e para o mundo do namoro em geral. Na época em que as empresas de tabaco ainda tinham controle total do governo, eles desenvolveram um truque para atrair novos clientes ao longo da vida deles. A maior parte da publicidade era redundante, apenas lembrando as pessoas do seu vício existente. E com isso eles começaram a focar em um novo público, dessa vez muito mais jovem, e que teria esse hábito desde muito cedo, mantendo ele pelo resto da sua vida. Então essas empresas começaram a colocar os seus anúncios ao lado de bebidas e salgadinhos, no nível dos olhos das crianças. Isso significava que as crianças começavam a associá-los ao prazer, mesmo antes de pegar o seu primeiro cigarro. A indústria moderna usa versões modernizadas dessas mesmas técnicas, só que muito disso já é feito para eles. Em vez de cigarros doces, a mídia social desempenha o mesmo papel. A grande parte das crianças já foi condicionada ao caminho de recompensas rápidas, passando muitas horas consumindo conteúdo da internet. Com o passar do tempo, as coisas vão progredindo. À medida que as crianças entram na puberdade, elas exploram seus novos interesses da mesma forma.
que elas consomem outros tipos de conteúdos. Os principais sites de vídeos são projetados para aparecer em primeiro nas listas de buscas. Esse marca o começo da dependência para essas crianças. Hoje em dia já sabemos que o consumo sustentado de conteúdo adulto altera fisicamente o cérebro. Isso porque afeta diretamente o sistema de recompensa do cérebro, com um ataque de produtos químicos, sempre que o conteúdo é consumido. Assim como acontece com as drogas, na primeira vez que a pessoa consome conteúdo adulto, elas recebem uma enorme dose de substâncias químicas do prazer, a mais importante das quais é a dopamina. O cérebro vê esse conteúdo adulto como uma versão aprimorada do que naturalmente lhe interessa. É como se ele tivesse achado simplesmente a comida mais deliciosa do mundo, e ele quer mais. Com o passar do tempo, o cérebro vai se acostumando, e com isso, o consumo precisa aumentar. Só que os resultados não duram para sempre. Novamente, assim como qualquer droga, com o tempo o cérebro se acostuma e a pessoa precisa gastar mais tempo procurando e consumindo esse tipo de conteúdo, só que dessa vez muito mais extremo. E quanto mais essa pessoa consome esse conteúdo extremo, mais ela se enche de emoções negativas, como vergonha, culpa e outras emoções. Essas que só podem ser esquecidas e silenciadas, descendo ainda mais no ciclo do vício. Portanto, não deveria ser nenhuma surpresa que esse ciclo destrutivo estivesse alterando o cérebro das pessoas, especialmente em jovens homens. O uso excessivo do conteúdo adulto pode levar a danos nas conexões entre o centro de tomada de decisão do cérebro e o sistema de recompensa, que significa que o conteúdo adulto pode, na verdade, estar drenando o prazer do resto da vida da sua audiência. Outra coisa que os pesquisadores notaram é que os viciados têm uma menor resposta em imagens em comparação a pessoas que nunca consumiram isso antes. Espectadores regulares de conteúdo adulto simplesmente não mostram a mesma resposta em todo o conteúdo. Parece que mudaram permanentemente as suas preferências, a ponto que qualquer coisa natural simplesmente não funciona mais. Faz sentido quando você considera outro efeito massivamente difundido: a difusão erétil. Embora já tenha sido algo realmente que afetou muitos jovens saudáveis, esses problemas agora afetam mais de 1/4 dos homens com menos de 40 anos de idade. É um número que vem aumentando desde que o conteúdo online se tornou tão difundido. O mundo completamente irreal que o conteúdo adulto retrata acaba ofuscando a realidade, condicionando usuários pesados a tal ponto que o mundo real simplesmente não se compara mais. Há muitas consequências terríveis para o cérebro para listar, mas mesmo apenas com uma pequena seleção, podemos ver que o conteúdo adulto pode ter um terrível efeito em um relacionamento. Esse tipo de conteúdo pode fazer que homens não vá atrás dessas conexões. Então vamos explorar o que está acontecendo de tão errado e como o conteúdo adulto deixou sua marca na cultura moderna de namoro. Agora que sabemos o que o conteúdo adulto está fazendo com os cérebros e corpos dos jovens, podemos prever o efeito que está tendo nos namoros. Um grande problema que vem crescendo na última década é o aumento maciço de jovens que simplesmente não estão construindo relacionamentos íntimos. A sociedade demoniza essas pessoas, chamando elas de incels, mas na realidade eles não são todos estereotipados. 1 em cada 3 homens está saindo completamente do mundo do namoro. Em vez disso ser um grande sinal de alerta para o caminho que a sociedade vem tomando, eles são ridicularizados. Não podemos dizer que o conteúdo adulto é o único culpado. Há milhares de coisas diferentes que pode estar fazendo a cabeça dessas pessoas. Vimos que o conteúdo adulto altera o cérebro, fazendo com que ele veja
pessoas reais como menos desejáveis do que os vídeos. Mas isso pode acontecer por uma série de razões. Uma coisa que o conteúdo adulto tem, que a vida real nunca vai entregar, é a sensação de segurança. Não há verificações, sentimentos ou luta envolvida em consumir esse tipo de conteúdo. A única coisa que você precisa fazer é clicar no botão "Tenho mais de 18 anos". As pessoas naturalmente encontram a maneira mais fácil de satisfazer uma necessidade e persistem nela. Sair da zona de conforto e encontrar um relacionamento real é muito difícil, especialmente hoje em dia. Embora seja mais fácil no início, o vício eventualmente se instala, o que torna muito mais difícil encontrar algo real. Tanto o cérebro quanto o corpo se acostumam com o conforto da tela. Se você adicionar de repente a experiência emocional confusa da intimidade real na mistura, então não vai responder muito bem no início às pessoas que estão viciadas. Balas de gomas podem ser fáceis de mastigar e mais doces na boca, mas ao longo do tempo elas são um substituto incrivelmente prejudicial à comida de verdade. E quando você tenta voltar a comer um bife meses ou mesmo anos depois, você pode não estar pronto para a transição. Milhões de jovens estão perdendo a sua confiança e permanecendo em suas zonas de conforto. E não é apenas o impacto do conteúdo adulto, e sim o fato da gente ter feito as relações íntimas em um jogo de números. Qualquer um que já experimentou um aplicativo de namoro online sabe quantos bots existem. E para as pessoas que não conseguem se destacar muito no app, eles disponibilizam uma alternativa. Obviamente, eles não ganham dinheiro se o produto realmente funcionar. Eles ganham dinheiro de verdade com pessoas que passam meses ou anos no aplicativo, o que remonta ao impressionante terço de jovens que ficam sem intimidade. E não é mais surpreendente, pois construímos sistemas para manter essas pessoas dentro desse ciclo solitário e viciante. O OnlyFans é um serviço diferente de uma certa forma, pois a sua premissa é dar mais acesso às modelos. Só que é só mais uma forma de transformar o conteúdo adulto em um substituto melhor para a intimidade real. Dar às pessoas a ideia de que elas realmente conversam com as modelos. Só que na maioria das vezes, as modelos populares apenas contratam pessoas para responder às mensagens para elas. Mesmo aquele pouquinho de contato humano real é construído sobre uma mentira. O fato de que o OnlyFans se tornou tão difundido é ainda mais preocupante, pois normalizar as visões transacionais em relação ao namoro, fazendo com que os homens tenham uma visão muito diferente das mulheres dentro de um relacionamento. As pessoas começaram instintivamente a valorizar um ao outro da mesma forma que elas julgam a aparência delas online, em vez de ser algo mais espontâneo e orgânico. O namoro se tornou uma escolha de um catálogo. É uma experiência terrível se você se envolver nisso atacando diretamente a sua autoimagem. Neste novo campo de jogo, as recompensas ficam em torno de algumas características superficiais, colocando isso como se fosse a coisa mais importante. Isso impede que milhões de homens e mulheres que estão buscando um relacionamento de verdade de se encontrarem, acrescentando ainda mais combustível à crise de solidão que já estamos passando. E o conteúdo adulto está desempenhando um papel importante nessa tragédia mundial. Mesmo que você encontre um ótimo relacionamento, ainda não acabou. Para milhões de homens que lidam com o vício em conteúdo adulto, pode ser muito difícil se livrar dele, mesmo quando eles têm algo real para poder substituí-lo. Abandonar tudo o que você vem fazendo há meses ou anos pode ser muito difícil, pois
Pode ser muito difícil para o seu corpo abandonar a fonte fácil de dopamina, e isso pode acabar se transformando em um problema para as pessoas em relacionamentos. Claro que sempre vai depender de como seu parceiro ou parceira se sente, mas quase 1/3 das mulheres pensa que assistir conteúdo adulto é uma forma de infidelidade, pois dá a ideia que a sua parceira não é suficiente para você, sendo necessário outras mulheres. Por mais que essas outras mulheres não sejam real, sejam apenas pixels na tela. Pode não ser um choque que as pessoas viciadas em conteúdo adulto também sejam mais propensas a atrair seus parceiros. Em vez de um link casual, as pessoas que assistem muito provavelmente têm um libido mais alto, o que tornaria elas muito mais tentadas. Ou ainda poderia ser simplesmente um caso que o conteúdo adulto está barateando o valor da intimidade. Se você assistir todos os dias, por muitas horas seguidas, isso começaria a significar muito menos para você. Os outros efeitos que o conteúdo adulto tem também não conduzem a um relacionamento saudável com o tempo. À medida que as pessoas se aprofundam no vício, precisam de mais e mais conteúdo extremos para obter a mesma quantidade de dopamina. Eventualmente, elas podem se ver assistindo a conteúdos estranhos e potencialmente violento, que às vezes costumava a enojá-las. Isso por si só já é perturbador, pois é um sinal que o conteúdo adulto está empurrando milhões de pessoas para obsessões prejudiciais à saúde. Mas isso facilmente pode trazer tensão em um relacionamento. Se ambas as pessoas não estiverem na mesma página, se a pessoa não conseguir dividir o que ela assiste com a realidade e simplesmente misturar tudo, ela pode ficar tentada a forçar o seu parceiro ou parceira a ter essas relações mais violentas com ela. A pornografia, por mais que ela pareça inofensiva, ela pode trazer muitos problemas para a sua vida, sem você ao menos perceber. Mas se você parar de consumir conteúdo adulto, quase todos esses problemas irão simplesmente desaparecer. O cérebro, o corpo e até mesmo a alma estão prontos para se reparar. Eles só precisam de tempo e energia para conseguir fazer isso.